paródia que o Dostoiévski faz aqui do idealismo na filosofia, do tipo do Berkeley, por exemplo, que acredita que o mundo só existe idealmente, né, enquanto representação, como se sem nós, para pensarmos o mundo, não existisse o mundo. Então é essa ideia que ele está parodiando aqui com o personagem. Vejam o que ele diz. Foi justamente por isso que eu bati o pé e gritei com voz de bicho para uma criança desgraçada. Porque, digo, não só não sinto pena, mas também se cometo uma baixeza desumana, agora posso cometê-la, já que daqui a 2 horas tudo vai se extinguir. Vocês acreditam que foi por isso que eu gritei? Agora estou quase convencido disso. Parecia-me evidente que a vida e o mundo, agora como que dependiam de mim. Podia-se até dizer que o mundo, agora, como que tinha sido feito só para mim. Dou-me um tiro e não há mais mundo, pelo menos para mim. Sem falar ainda de que, talvez, não vá haver realmente nada mais para ninguém depois de mim. E todo o mundo, assim que se extinguir a minha consciência, vai se extinguir no mesmo instante, como um fantasma, como um atributo apenas da minha consciência. E porque vão sumir, talvez, todo esse mundo e toda essa gente, só eu é que existo. Então é um extremo narcisismo e um idealismo, né? Que pensa que os atos dele não têm consequências em outras vidas, né? Porque ele vive inteiramente para ele, como que dentro de um molusco, né? Dentro de uma casca. Então é como se o mundo fosse uma simulação dentro da cabeça dele, que só ele sentisse. Então, por exemplo, a baixeza, a maldade, não tem problema para ele cometer, porque se nada importa. Então é por isso que ele grita como um bicho para a menina, espanta a menina. Só que em seguida ele começa a pensar, vejam só, é uma consideração que parodia o cristianismo e o céu, só que de outra maneira, colocando o céu, digamos, colocando as outras dimensões no mesmo plano que essa, como comunicantes a essa. Porque ele diz o seguinte, já desenvolvendo agora uma ideia mais interessante, talvez. Por exemplo, ocorreu-me de repente a estranha consideração de que se eu vivesse antes na Lua ou em Marte e lá cometesse o ato mais canalha e mais desonesto que se possa imaginar, e lá fosse achincalhado e desonrado, mas só se pode sentir e imaginar às vezes dormindo, como só se pode imaginar às vezes dormindo, num pesadelo, e se vindo para parar depois na Terra, eu continuasse a ter consciência do que cometi no outro planeta. E, além disso, soubesse que nunca mais, de jeito nenhum, voltaria para lá. Então, olhando a Terra da Lua, tudo me seria indiferente ou não? Aqui ele está considerando que poderia haver uma vida após a morte em outro planeta, mas em que ele teria consciência dessa vida após a morte. Então, se ele tivesse consciência de que tudo que ele fez em outro planeta, ainda assim ele cometeria todas aquelas baixezas, ainda assim tudo seria indiferente ou não. Então, aqui é uma variação tanto da ideia de que tudo sumiria se ele se matasse. Agora já não tudo some, ele tem uma consciência num outro planeta. Mas também não é ainda a ideia do céu, né? Não é a ideia de que você tem um juízo final e você vai para outro lugar. Parece como uma ideia de que o espírito se transmigraria entre corpos, né? Em diferentes planetas, em diferentes espaços. Por que que eu disse que essa ideia talvez já seja um pouco mais interessante que o niilismo completo anterior? Porque se de certa forma há uma certa consciência dos atos cometidos, mesmo que ninguém mais conhecesse ele, né? Então, existe uma identidade aí não formal pela aparência, mas uma identidade da ordem da memória, né? É como se essa memória fosse capaz de endividá-lo ou não. Como se essa memória constituísse nele um valor a ser pago, algo a ser considerado. Agora já não é tudo indiferente. Agora as coisas têm um preço, mesmo que esse preço seja um endividamento na memória, seja uma certa marca na memória. A gente vai ver que esse livro é uma história de uma redenção imanente. É a seguinte questão que se coloca: tudo se paga, mas tudo se paga aqui. Por fim, ele faz essa consideração aí belíssima sobre os sonhos, né? Que ele diz assim: os sonhos, como se sabe, são uma coisa extraordinariamente estranha.
Um se apresenta com assombrosa nitidez, com minucioso acabamento de ourivesaria, nos pormenores. Em outro, como que sem se dar conta de nada, você salta, por exemplo, por cima do espaço e do tempo. Os sonhos, ao que parece, move-os não a razão, mas o desejo. Isso aí é antes do Freud, né? Acho que é de 1879. Ele já diz que move os sonhos ao desejo. Não a cabeça, mas o coração. No entanto, que coisas ardilosas produzia às vezes a minha razão em sonhos. Meu irmão, por exemplo, morreu há 5 anos. Às vezes vejo meu irmão em sonho. Ele toma parte nos meus negócios. Estamos bem compenetrados. No entanto, ao longo de todo o sonho, sei muito bem que o meu irmão está morto e enterrado. Como é que não me espanto com o fato de que, embora esteja morto, mesmo assim ele está aqui, ao meu lado, e se atarefa junto comigo? Então ele está falando que há algo, não na cabeça, mas no coração, não na razão, mas no desejo, que nos coloca em contato com outras dimensões, com outros planos do tempo e espaço. Deleuze chama isso o virtual. Por isso que o personagem do Dostoiévski não se espanta de encontrar o irmão, porque após morto, talvez seja só nesse recôndito, nesse lugar sem lugar, nesse utopos, nessa utopia do sonho, que seja impossível, que seja possível encontrar alguém morto, né? Um espírito. Então, o sonho é digamos que é um plano privilegiado dos espíritos, do encontro com os espíritos, do encontro com os duplos espirituais dos corpos.